Como fechar o abismo entre quem você é e quem você pode ser, segundo o Dr. Joe Dispenza. Você já sentiu que existe uma enorme distância entre quem você é hoje e quem você sabe que poderia ser? Essa sensação não é fraqueza, é apenas um reflexo de padrões mentais que se tornaram automáticos. Neste vídeo, inspirado nos ensinamentos de Joe Dispenza, vamos explorar como reprogramar sua mente para transformar a ambição em ação real. Você vai entender por que a procrastinação não é preguiça, é proteção, e como aplicar práticas simples e poderosas que mudam isso de dentro para fora. Chegou a hora de fechar o abismo entre seus sonhos e sua realidade. Comece pequeno. Mute Podros. Torne-se a versão de si mesmo que age com propósito. O mundo precisa do que você tem a oferecer. Dê o primeiro passo hoje. Inscreva-se no canal Conexão Interior e ative as notificações para continuar sua jornada de transformação. Sonhar alto é fácil, como nos explica Dr. Joe Dispenza, mas transformar esses sonhos em ação é um dos maiores desafios da mente humana. Muitas pessoas começam com entusiasmo, cheias de ideias, mas logo são puxadas de volta para a zona de conforto. Segundo ele, isso não é preguiça, tampouco falta de força de vontade. É um programa automático criado pela própria mente. De acordo com Dispenza, a mente sabota nossos esforços através de padrões mentais profundamente enraizados. A boa notícia, diz ele, é que é possível reprogramar esses padrões e transformar grandes ambições em ações reais, não com truques temporários, mas com mudanças profundas baseadas na neurociência. Ele afirma que o padrão ambicioso, mas preguiçoso é um dos mais fascinantes bloqueios do potencial humano. A mente é composta por dois sistemas em constante competição, um voltado para o futuro, criativo e cheio de possibilidades, e outro orientado pela conservação de energia e pela busca de segurança. Para os ancestrais, manter energia significava sobrevivência, mas hoje, esse mesmo mecanismo nos mantém presos. Joe Dispenza enfatiza que pensar em metas já libera recompensas químicas no cérebro. Esse prazer do planejamento muitas vezes substitui a necessidade de agir, criando um ciclo vicioso onde a ideia de mudança é suficiente para satisfazer, mas não para transformar. A mente, segundo ele, não é fixa. Ela está constantemente se moldando com base no que se faz e no que se pensa repetidamente. Ou seja, é possível criar novos padrões mentais que alinhem ambição com ação. Ele explica que, ao imaginar metas, ativamos a parte do cérebro responsável pelo planejamento. No entanto, os hábitos antigos, como adiar tarefas ou buscar distrações, continuam sendo executados automaticamente. Mais do que uma questão de força de vontade, a mudança exige conhecimento de como a mente funciona. Joe Dispenza explica que novos comportamentos exigem mais energia do que os antigos, e isso é interpretado pelo corpo como uma ameaça. Além disso, o corpo se acostuma a certos estados emocionais, como a frustração ou a falta de desafio. Com o tempo, essas emoções se tornam químicas familiares, um vício inconsciente no baixo desempenho. Segundo ele, todas as manhãs, o cérebro busca a maneira mais eficiente de ser você mesmo. Se o padrão é pensar grande, mas agir pouco, ele será automaticamente recriado. No entanto, esse ciclo pode ser interrompido a qualquer momento. A mente pode ser treinada para desejar a química da realização, em vez da do conforto. Dispenza propõe um caminho claro. Primeiro, tomar consciência dos padrões automáticos. A maioria das pessoas acredita que é assim que eu sou, mas na verdade são apenas programas mentais. A quebra de padrões começa com um simples passo: interromper o ciclo, respirar conscientemente e escolher um novo caminho. Outro ponto essencial, segundo ele, é que a força de vontade isolada raramente sustenta a mudança. Em vez disso, é necessário usar a função natural do cérebro, a neuroplasticidade. Isso significa unir foco com emoção elevada. Quando se imagina uma ação com detalhes vívidos e emoções positivas, cria-se um modelo neural para esse novo comportamento. Dispenza recomenda exercícios práticos como o ensaio mental.
Ele sugere reservar diariamente um tempo para visualizar, com intensidade emocional, a execução de pequenas ações em direção às metas. Isso não é apenas sonhar, mas programar a mente para agir. Ele também destaca a importância de reformular o desconforto. Em vez de ver a resistência como algo negativo, é preciso reconhecê-la como sinal de crescimento. Outro hábito poderoso é a mudança de identidade. Em vez de tentar mudar apenas ações, é fundamental mudar a forma como se enxerga a si mesmo. Estou me tornando alguém que age sobre seus objetivos. Por fim, Joe Dispenza enfatiza a importância de celebrar o progresso. Após cada ação em direção às metas, é fundamental permitir-se sentir genuína satisfação. Isso reforça o novo padrão mental e encoraja a continuidade. Entre as técnicas práticas que ele propõe, está a ativação de estado. Isso envolve começar o dia movendo o corpo e focando nas metas, criando uma conexão entre energia física e clareza mental. Além disso, ele sugere o uso de microcompromissos, pequenas ações fáceis de executar, para enganar a resistência natural da mente e iniciar o movimento. Para Dispenza, fechar o abismo entre ambição e ação não é uma questão de esforço hercúleo, mas de redirecionar, com consciência, os mecanismos naturais da mente. Ao praticar esses hábitos mentais de forma consistente, qualquer pessoa pode alinhar seus pensamentos mais elevados com atitudes concretas e transformar, de forma duradoura, a própria vida. Segundo o Dr. Joe Dispenza, pequenas ações consistentes podem ser mais poderosas do que grandes intenções não realizadas. Em vez de dizer vou trabalhar no meu projeto por 3 horas, ele sugere comprometer-se com apenas 5 minutos. Uma vez iniciado, o impulso natural frequentemente assume o controle. Essa abordagem contorna o sistema de detecção de ameaças do cérebro, que tende a resistir a grandes mudanças. Outra técnica poderosa que Dispenza ensina é o design intencional do ambiente. O espaço físico e o ambiente digital devem apoiar as ações desejadas e não dificultá-las. Redesenhar os ambientes para reduzir o atrito é essencial. Por exemplo, deixar as roupas de treino ao lado da cama ou criar uma zona de trabalho livre de distrações. Isso inclui desinstalar aplicativos que desperdiçam tempo. O ambiente deve tornar mais fácil agir do que não agir. Joe também fala sobre as intenções de implementação, planos específicos do tipo se, então. Por exemplo, se forem 7 horas, então vou escrever por 30 minutos, ou se eu sentir vontade de checar as redes sociais, então farei 10 flexões antes. Esses planos eliminam a necessidade de força de vontade no momento da decisão. O empacotamento de tentação é outra estratégia. Ela consiste em associar tarefas necessárias a experiências prazerosas, como ouvir seu podcast favorito apenas durante o exercício, ou tomar aquele café especial apenas ao trabalhar em projetos importantes. Assim, o cérebro passa a ansiar pelas atividades que antes eram evitadas. Dispenza também recomenda o uso de compromissos sociais. Contar a alguém exatamente o que se pretende fazer e quando, ou agendar check-ins regulares com relatórios de progresso, pode aumentar significativamente a consistência. O cérebro é altamente sensível às expectativas sociais. Essa sensibilidade pode ser usada a favor da mudança. O rastreamento visível de progresso é outro recurso eficaz. Um calendário de papel, por exemplo, onde se marca cada dia em que uma ação é realizada, cria uma corrente de progresso que se torna motivadora por si só. A formação de hábitos baseada em identidade também é fundamental. Ao invés de focar no que se quer alcançar, foque em quem se quer se tornar. Pergunte-se: o que uma pessoa altamente produtiva faria agora? E faça exatamente isso. Isso ajuda a contornar resistências internas e fortalece o novo eu. Cuando surgir a procrastinação, Joe sugere canalizá-la para algo produtivo. Em vez de tentar suprimi-la completamente, mantenha uma lista de pequenas tarefas úteis para executar nesses momentos. Isso mantém o ímpeto sem violar a necessidade de variedade da mente. Ao final de cada dia, uma prática de ancoragem de conquistas é indicada. Identificar e registrar 3 ações alinhadas às suas ambições.
Essa prática treina a mente a reconhecer e valorizar o progresso, tornando mais provável que ele se repita. Essas técnicas não são apenas dicas de produtividade. Elas se baseiam na forma como o cérebro realmente funciona, trabalham com a psicologia, e não contra ela. Dispenza também ensina como lidar com a resistência interna. Quando se tenta mudar padrões, o cérebro apresenta objeções específicas, mecanismos de proteção projetados para manter a homeostase. A primeira forma dessa resistência é a proteção da identidade. Pensamentos como "isso não sou eu" ou "não sou o tipo de pessoa que" refletem a tentativa do cérebro de manter coerência com o passado. Combatê-la exige construir uma nova narrativa sobre si mesmo, repetindo afirmações do tipo: "estou me tornando alguém que." A segunda resistência é a ampliação do esforço. O cérebro faz com que tarefas pareçam mais difíceis do que realmente são. A resposta, segundo Dispenza, é fragmentar as tarefas e focar apenas no primeiro passo. Outra resistência comum é o desconto do futuro. O cérebro valoriza mais recompensas imediatas do que as de longo prazo. Para combatê-la, é preciso tornar o futuro emocionalmente real, visualizando vividamente o eu do futuro e suas conquistas, ou consequências da inação. A procrastinação perfeccionista também é um desafio. O cérebro insiste que as condições não estão ideais para agir. Dispenza aconselha adotar a ação imperfeita. Comece mesmo sem ter tudo planejado. Tome como regra: quando tiver 70% das informações, começo. A resistência à conservação de energia é mais uma barreira. Como novos comportamentos exigem mais energia, o corpo gera cansaço e baixa motivação. Joe lembra que, muitas vezes, a energia vem após a ação, não antes dela. Uma das formas mais sutis de resistência é a ansiedade do holofote, o medo do julgamento social. A recomendação é praticar vitórias privadas, metas que só você conhece, para construir autoconfiança de dentro para fora. Compreender essas resistências não as elimina, mas reduz seu poder. Quando reconhecemos que são respostas biológicas e não verdades sobre nossas capacidades, podemos seguir em frente sem sermos controlados por elas. Dispenza propõe práticas diárias para alinhar pensamentos ambiciosos com ações concretas. Amanhã é um período estratégico, pois o cérebro está mais maleável. Ele sugere começar com despertar vertical, levantar-se imediatamente, seguido de 10 a 15 minutos de ensaio mental guiado, visualizando um dia produtivo e alinhado com suas metas. Um breve movimento físico ajuda a ensinar o corpo a se mover em direção à ação quando a mente define uma intenção. Ao longo do dia, interrupções de estado devem ser praticadas. Alarmes em horários aleatórios que lembram a pessoa de verificar se o que está fazendo está alinhado com suas ambições. Antes e depois de cada sessão de trabalho, deve-se reservar 3 minutos para conectar as tarefas com os objetivos maiores. Esse carregamento progressivo também deve ser aplicado às tarefas, aumentar aos poucos o nível de desafio, como se faz na academia. Minimizar decisões diárias também é recomendado. Planejar o dia na noite anterior, definir refeições, usar roupas semelhantes, tudo para preservar energia para decisões importantes. A regulação emocional ao longo do dia é essencial. Ao perceber emoções improdutivas, parar por 60 segundos e respirar ou mover-se brevemente. E, à noite, antes de dormir, Dispenza sugere repetir declarações que conectem a identidade à ação. Estou me tornando alguém que age consistentemente em direção às suas metas. O subconsciente está especialmente receptivo nesse momento. Essas práticas criam um ciclo contínuo de alinhamento. Em vez de depender de motivação esporádica, cria-se uma conexão estável entre intenção e comportamento. Joe compartilha histórias de transformação de pessoas comuns que aplicaram esses princípios. Um exemplo é o de um criativo com histórico de projetos inacabados. Ao aplicar práticas como o ensaio mental, a criação de intenções de implementação e a repetição de afirmações de identidade, essa pessoa passou de alguém inconstante para alguém que finalizava o que começava. Depois de 3 meses, procrastinar parecia menos natural do que agir. Em 1 ano, havia completado mais projetos do que nos 5 anteriores.
A mudança mais significativa, no entanto, foi interna. A mente passou a automatizar a conexão entre intenção e ação. De acordo com o Dr. Joe Dispenza, o abismo doloroso entre quem uma pessoa deseja ser e quem ela realmente é pode ser fechado, e isso não exige força de vontade extraordinária, mas sim uma compreensão profunda de como a mente forma padrões e como reconfigurá-los através de prática intencional e consistente. Considere, por exemplo, o caso de um empreendedor que, por muito tempo, teve ideias ambiciosas, mas raramente as colocava em prática. Ele passava horas planejando estratégias, mas constantemente adiava a execução. Enquanto isso, concorrentes colocavam ideias semelhantes em ação e colhiam os frutos. O negócio desse empreendedor estagnou. Inspirado pelos ensinamentos de Joe Dispenza, ele começou pelo design de ambiente, transformou seu escritório para eliminar distrações e incluiu lembretes visuais de suas prioridades. Em seguida, implementou dispositivos de compromisso social, agendando reuniões semanais com um parceiro de responsabilidade para revisar ações específicas. Também praticou o chamado empacotamento de tentação. Só se permitia explorar novas ideias de negócios, sua atividade favorita, após executar as tarefas prioritárias. As primeiras 6 semanas foram desconfortáveis. Sua mente ansiava pela dopamina das ideias novas, sem o esforço da implementação. Mas, gradualmente, o padrão mudou. Executar passou a ser associado à recompensa, e não apenas ao esforço. Em 6 meses, o negócio apresentou crescimento mensurável. Em 18 meses, havia dobrado de tamanho. O que mudou não foram as ideias, foram os caminhos neurais. A mente aprendeu a conectar pensamento ambicioso com ação consistente. Essas transformações não exigiram um esforço constante, apenas a prática deliberada de novos padrões até que se tornassem automáticos. Com o tempo, essas ações passaram a parecer naturais. Joe Dispenza enfatiza que esse é o verdadeiro sinal de mudança, quando alinhar pensamento e ação se torna mais fácil do que permanecer desalinhado. Quando agir de forma coerente com suas ambições se torna menos desgastante do que resistir à mudança. Essas não são histórias de pessoas se tornando alguém diferente, são histórias de integração. Pessoas que se tornaram versões mais alinhadas de si mesmas, cujas ações finalmente refletiam suas intenções mais profundas. Dispenza afirma que o abismo entre quem se é e quem se pode ser não é sustentado por uma falha de caráter, mas por padrões mentais, e padrões podem ser reconfigurados. A mente humana é projetada para automatizar comportamentos. Se os comportamentos atuais levam à estagnação, é hora de fornecer à mente novos comportamentos para automatizar. A resistência que surge nesse processo é, segundo Joe, absolutamente normal. Não é um sinal de falha, é uma evidência de que padrões antigos estão sendo desafiados. Recebê-la com consciência e paciência é fundamental. A reconfiguração leva tempo. O elo entre ambição e ação se fortalece por meio da repetição. O mais importante, seus pensamentos ambiciosos não são o problema. Tampouco sua procrastinação ocasional. O verdadeiro problema é o abismo entre os dois, e esse abismo pode ser fechado com as práticas corretas. A versão de você que sonha alto e age com consistência já existe como potencial. E com prática deliberada, esse potencial pode se tornar realidade, não através de motivação passageira, mas por meio de padrões duradouros. A escolha está em suas mãos. Você pode continuar convivendo com a frustração do desalinhamento, ou pode iniciar o processo de integração hoje mesmo. Escolha o alinhamento. Escolha tornar-se uma pessoa cujas ações expressam suas ambições. O mundo precisa do que você tem a oferecer, e não apenas de suas ideias, mas de suas ideias em movimento. Segundo Joe Dispenza, essa preguiça mental que tantos experimentam não é uma falha pessoal, mas sim um programa automático criado pelo próprio cérebro. Quando você entende como a mente te sabota e, mais importante, como reprogramá-la, pode finalmente transformar seus maiores sonhos em ações concretas. Essa mudança não virá de truques rápidos, mas de mudanças profundas, baseadas na ciência do cérebro. Ao dar o primeiro passo, ainda que pequeno,
você começa a reforçar essa nova versão de si mesmo. Não espere pela motivação perfeita. Comece com o que você tem, onde você está. O futuro que você deseja está ao alcance. Como Joe Dispenza ensina, a mente é moldada pela repetição, não pela inspiração isolada.